Olha, deixa eu mandar meus aviãozinhos aqui enquanto o pessoal vai chegando. Aqui. Vamos lá. Boa noite, boa noite, boa noite. Oi, Cleonice, tudo bem? Cleonice sempre maravilhosa me acompanhando aqui. Que gracinha, beijo. Olha o Charlie chegando aí, muita gente boa. Antonieta, boa noite para vocês. Vamos ajudando aí, pessoal. Manda os aviõezinhos aí pro pessoal que vocês conhecem, principalmente para as mulheres, porque hoje o assunto é muito voltado para o público feminino. Nós vamos falar de autoestima, vamos falar de leveza, né? E as mulheres hoje estão tão carentes de assuntos como esse. Oi, Liliane, tudo bem? Que bom ter você por aqui. Já manda para as amigas, porque esse tema de hoje, gente, por mais que a gente fale, a gente consegue acompanhar aí pelo jornal o quanto a taxa de feminicídio tá alta e o quanto é preciso a gente ainda esclarecer muitas coisas para as mulheres que nos acompanham, para ver se a gente consegue aí formar, né, e nos aliar às outras mulheres em prol desse problema e dessa dificuldade que a gente vem tendo, né? Afinal de contas, quando acontece alguma violência com a mulher, atinge a todas nós, não é isso? É bem isso, né? Vai chamando o pessoal aí, ó, é só clicar no aviãozinho, aí vai aparecer uma lista de contatos de vocês. E aí vocês vão mandando aí para as mulheres especiais na vida de vocês para elas estarem conosco. Claro, se não estiver pulando carnaval, né, Brasil? É isso aí. Oi, Alessandra, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos chegando todo mundo. Já mandei aqui os meus aviõezinhos. Oi, Lu, tudo bem? Que bom ter você aqui. Que saudade. Muito obrigada. Já manda para as amigas aí da escola dessa live que tá imperdível hoje com a Dani Carmen, pessoal. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver, a minha convidada já entrou? Cadê minha convidada? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Então vamos começar, né, meu povo? Porque o tempo voa aqui, passa tão rapidinho, quando a gente vê já é 9 horas da noite. Então já vou começar me apresentando. Eu sou a Carla, para quem não me acompanha, quem tá entrando, passando aqui por essa live nesse momento ao vivo, ou que tá passando posteriormente aqui nessa live, eu sou a Carla, eu moro em Goiânia, sou funcionária pública aqui da Prefeitura de Goiânia e realizo esse trabalho de lives aí desde o ano passado, trazendo sempre pessoas muito especiais para conversar sobre temas muito especiais aqui no Instagram. Carla, mas por que você faz isso? Por que você doa seu tempo? Por que você faz esse trabalho? Eu faço porque eu tenho uma paixão em me comunicar e como eu tinha uma grande audiência aqui que foi crescendo, eu observei que eu precisava fazer algo diferente, né? Então eu precisava trazer algo para esse público que me acompanha. E aí começamos com esse trabalho de lives e tem dado muitos, né, frutos, tem dado muito retorno. E continuo por aqui, né? Já conheci pessoas maravilhosas, já dialogamos aí, tenho relatos e feedbacks de pessoas que já teve as suas vidas transformadas, né? E que começaram a entender muitas coisas a partir do que a gente conversou aqui. E isso me deixa mais feliz e sempre me dá gás para continuar com esse trabalho aqui. Então é um pouco disso. Vocês estão acompanhando, fiquem à vontade para perguntar para a nossa convidada, fiquem à vontade para interagir, para mandar coraçõezinhos. Tá bom? É um bate-papo muito tranquilo e informal aqui. A gente conversa como se nós estivéssemos na sala da nossa casa e a gente tá, né, na sala da nossa casa aqui, para poder bater esse papo junto com vocês. Só tem sentido porque vocês estão aqui, né? Porque vocês assistem a live posteriormente, porque vocês comentam e é isso que nos dá mais gás e mais força pra gente continuar, tá bom? Hoje a nossa convidada é a Dani Carmen, ela que é instrutora, né, de yoga e terapeuta Ayurveda, que ela vai explicar pra gente direitinho o que significa isso. Além dela ser uma pessoa extremamente ativa na internet, ela cria conteúdos para as mulheres, ela é modelo plus size também, que eu acho muito bacana,
e ela tá sempre postando conteúdos nesse sentido lá no Instagram dela. Então, para quem não conhece, já começa a seguir, é uma página muito interessante que sempre tem muita coisa boa pra gente poder se libertar aí desses padrões que a sociedade muitas vezes nos impõe. E eu vou chamar ela, é claro, eu quero que vocês recebam ela com muito, muito, muito carinho, com muitos e muitos coraçõezinhos na tela, para ela poder contar pra gente um pouquinho de toda essa história dela como terapeuta, né? E nos auxiliar em alguns entendimentos aí sobre essas terapias holísticas, né? Vamos lá? Deixa eu chamar ela aqui. Oi, Débora, tudo bem? Débora, você sabe que eu lembro de você, né? Tô precisando, inclusive, ir lá. Débora, que mora aqui pertinho de mim, aqui na Vila Redenção. Peraí, deixa eu chamar a Dani. Gente, coraçõezinhos, recebam aqui. Convidei. Aí, gente, assim que eu gosto. Ah, Brasil! Oi, Muito, oi, muito boa boa noite. noite! Bem-vinda, Dani! Obrigada, gratidão pelo convite, gratidão a todo mundo que apareceu, né? Tá todo mundo meio fora de órbita nesse feriado, né? Mas que bom que eu tô vendo várias pessoas aqui. E é isso, a gente não desiste, não. A gente podia remarcar, né, Dani? Falar, ai, vamos fazer depois, que o pessoal tá em festa. Mas eu acredito que as pessoas que precisam estar aqui estão. As pessoas que precisam ver esse conteúdo, com certeza verão, sabe? Então é muito desse lugar. Eu já queria te agradecer pela sua disponibilidade, bater esse papo aqui conosco, tá? E vamos começar, Brasil. Ó, já tem até linda, linda, maravilhosa, adoro. Gente, continue comentando. E manda para todo mundo, manda para as amigas que essa live vai ser babado. Mas, Dani, conta pra gente. A primeira pergunta é: quem é a Dani fora do Instagram? Se apresenta aí pro pessoal que está nos acompanhando. Então, eu sou a Dani Carmo. Atualmente eu trabalho com yoga e ayurveda, mas não é só yoga e ayurveda, é porque a gente é multipotencial. Eu achava que antes eu era doida, né? Aí hoje eu descobri que eu sou multipotencial. Ficou mais chique, né? É Mas verdade. eu sou estilista também, né? Eu trabalho com estética corporal e facial. Então eu meio que criei, tive que encontrar, na verdade, o meu lugar dentro da estética, porque eu não acredito nessa coisa de vender em cima da insatisfação dos outros, sabe? Porque a gente que estuda um Sei. pouco de marketing, a gente sabe disso, né? Assim, que existe. Em todo tempo tem alguém querendo te vender alguma coisa. E eu não trabalho com isso. Pelo contrário, eu quero que as pessoas sejam felizes, né? E aceitem aquilo que elas têm. Então, eu fui meio que achando aí o meu lugar onde eu podia casar a estética, né? Com as práticas integrativas, porque eu cheguei nesse lugar pelas práticas integrativas. Eu sou professora também por formação, minha primeira formação foi letras. Eu trabalhei na prefeitura, assim, ao todo de sala de aula foram 10 anos, Uhum. e sendo que os 10 últimos foram na prefeitura de Aparecida. E eu tive uma depressão muito forte, então eu tive que escolher entre a minha saúde e o meu trabalho. E aí eu escolhi a minha saúde, me escolhi, e isso custou aí eu ter que pedir minha exoneração, né? E aí fui embora para Brasília e lá que eu conheci todo esse universo. Então, de lá para cá, meio que isso foi em 2008, né? Então, de Uhum. 2008 para cá, eu venho nesse processo de me reinventar. Maravilhosa. Então foi a partir de uma doença, infelizmente, infelizmente, né? Porque às vezes o corpo tá mandando aí os sinais e a gente não pega os sinais. E aí, quando você vê, você tá adoecida, e aí você teve que fazer essa opção, então, entre permanecer lá na sala de aula, naquele ambiente que talvez estava ali deixando você mais adoecida, ou mudar de ares. E você, então, mudou de ares e conheceu, né, essas terapias, enfim, tudo isso que você vem vivenciando hoje, ensinando outras mulheres. É isso. Isso. Maravilhosa. Mas conta pra gente, assim, quando a gente olha lá no seu perfil, né, tem instrutora de yoga, yoga eu acho que é bem claro para todo mundo o que que é yoga. Mas quando eu li lá, né, Ayurveda, eu fiquei, o que que é isso, Brasil? Eu tive que pesquisar, mas conta pra gente aí, pro pessoal que tá acompanhando, o que que é isso? Então, a Ayurveda é o sistema terapêutico, né? Um sistema, vamos chamar de medicina,
né? A medicina mais antiga que existe, nossa, enquanto humanidade, né? Foi a partir dela que veio a medicina chinesa, naturopatia, até chegar na nossa, né? Que é muito recente. A medicina moderna, ela tem aí em torno de 200 anos. E se você pegar numa linha do tempo, é um recém-nascido, né? Então, a Ayurveda de registro, né? De literatura ali, registrada, tem mais ou menos 5.000 anos. Fora o que deve ter acontecido de tradição oral. Na Índia, a Ayurveda é um curso mesmo, né? Se forma médico, que a gente chama de Vaidya, o médico que é formado em Ayurveda, e dura 5 anos e meio e mais a especialização. A Ayurveda tem 8 áreas de especialização. E pra gente aqui no Brasil, a gente não tem nada assim correspondente, né? Não tem como fazer. E aí a gente chegou aqui pra gente como curso de formação. Então, a palavra Veda significa conhecimento. E Ayu significa vida. Então, a Ayurveda, a gente poderia traduzir como a ciência da vida, né? Então, estuda a vida como um todo. E dentre essa vida como um todo, tá aí o nosso processo de doença e saúde, né? O nosso equilíbrio. Que legal! Não, e esse nome, esse termo que eu não fazia parte assim do meu contexto, porque tem algumas coisas dessas terapias integrativas assim que a gente já costuma ouvir agora com um pouquinho mais de frequência, né? Sim. Mas essa Ayurveda mesmo eu nunca tinha ouvido falar e aí eu tive que pesquisar para eu poder entender e olha o quão antiga ela é, inclusive, né? Sim, para você ter uma ideia, eu sou formada pela ABRA, Associação Brasileira de Ayurveda. E quem coordenou o meu curso foi o Dr. Danilo Carneiro. O Dr. Danilo é daqui de Goiânia. E ele foi diretor de pesquisa do Hospital de Medicina Alternativa, aquele que fica ali indo para o Parque Ateneu ali. Sei, sei. Uhum. Então, aquilo ali começou com a Ayurveda. Quando ele me conta, eu pensei, gente, existe duas Goiânias, né? A que eu vivia e essa daí que ele tá contando, porque eu já fiz tratamento lá, eu lembro que eu tinha muita dor de estômago, eu fui lá, você passava pela consulta, saía da consulta, já passava na farmácia, pegava suas ervinhas lá, seu remedinho e ia pra casa, né? Fazer seu tratamento. E eu não fazia ideia nem que existia esse tal de Ayurveda, e muito menos que aquele hospital foi fundado, né, a partir de um convênio do Ministério da Saúde, isso na década de 80, 85, 86, Ministério da Saúde com o Instituto Maharishi. Maharishi, não sei para quem ouve Beatles, lembra que ele tinha um guru? Esse guru era o Maharishi. O Maharishi tinha como missão trazer o Ayurveda para o Ocidente. Então, ele criou esse instituto para ajudar a difundir. E o Brasil comprou essa ideia, né? Então, vinham os médicos, né, os Vaidyas lá da Índia, para dar curso para os médicos do sistema público de saúde. E nessa época, né, 85, 86, nasce o Hospital de Medicina Alternativa, que hoje é CREMIC, né? Então, a Ayurveda já está por aí, na nossa órbita, já faz tempo, né? Pelo menos uns 30 eu lembro desse hospital de medicina aqui. Lá é bem legal, assim, né? Tem as plantas. Eu lembro que os meus pais falavam desse lugar, às vezes iam pessoas de fora, de outras cidades, para consultar nesse lugar, né? Era ali uma esperança para as pessoas que não estavam tendo muito sucesso no seu tratamento, né? Normal, né? E aí, com remédios de drogaria e tudo, era mais uma esperança, assim. Então, vinha muita gente, às vezes, consultar nesse lugar de fora, inclusive, né? Então, eu conhecia, assim, por nome, mas não sabia dessas coisas. Tá vendo o tanto que é bom fazer live, gente? Olha o que a gente aprende aqui, gente. Olha como a gente aprende, gente. Tá vendo? Nada é por acaso nessa vida. Mas me conta outra coisa. Aí você foi para lá e você começou a fazer yoga como aluna. Quando é que você resolveu? Conta. Quando eu fui para Brasília, eu pedi exoneração, fui embora para Brasília. E aí eu vi que aí, tipo assim, uma coisa é você falar, não vou mais fazer isso. Outra é você descobrir o que eu vou fazer agora, né? Afinal de contas, somos adultos, temos boletos. E aí, oi, Cleide, minha amiga entrando na live. E aí eu vi
fazendo caminhada, vi lá, curso de massagem ayurvédica. E eu falei, gente, que diabo que é isso, né? Não sei o que, não, mas eu sempre gostei de massagem, vou lá perguntar. E entrei e deixei meu nome, porque tinha que esperar formar a turma. E aí, Aham. inclusive, foi o primeiro curso nessa área, né, das terapias integrativas que eu fiz, foi o de massagem ayurvédica, que é um método que chama Kusumodak. Kusumodak é o nome da indiana que criou esse método, né, dessa Uhum. massagem, que ela pegou o yoga e pegou uma massagem tradicional do Ayurveda, que se chama Abhyanga, e criou esse método. Então, é uma massagem feita no tatame, no chão, onde a gente mistura alongamento e com o movimento da massagem, e é um óleo que a gente medica esse óleo para poder aplicar, né? O óleo em si é um tratamento. E aí, dentro desse curso, lá nesse espaço, tinha aulas de yoga. E a professora falou, por ser uma massagem no chão, eu falo que é quase um crossfit, né, para o massoterapeuta, porque você abaixa, levanta e levanta a perna de cliente. E tem cliente de todo tamanho, de todo peso, né? Então, assim, você requer uma boa coluna e força, né? Porque quanto tempo você quer durar na profissão, né? Então, você tem que cuidar de Verdade. você. Massagem é algo difícil para quem faz, né? Essa massagem profissional, porque ela emana muita força ali, enfim, você tem que ter toda uma Um preparo preparação, né? Não é qualquer físico, um que faz. verdade, né? Você precisa ter um preparo físico. E aí, a Sim. professora lá do curso, ela falava pra gente, né? Ó, melhor seria bom vocês praticarem yoga, porque como o yoga trabalha força e alongamento, e essa massagem, né? Você se mexe muito, levanta e estica. Então, e aí nessa época o yoga chegou na minha vida, eu fui fazer uma aula experimental, mas assim, eram muitas idas e vindas. E foi nessa época também, fazendo o curso de Kusumodak, que eu escutei a palavra Ayurveda pela primeira vez, e aí eu falo que aquariano tem um foguinho no fiofó que a gente não tem sossego. Sabe? A gente ganha dinheiro só para comprar curso. É uma coisa do inferno isso, assim, sabe? Toda hora você quer fazer um curso Entendo. diferente. Toda hora E que aí, quer fazer. Eu sou peixes, eu tô ali pertinho. quando eu escutei a Ayurveda, eu já quero esse curso, já quero saber onde é que tem, como é que eu compro, quanto Como é que faz? custa. Como é que faz? Eu quero. Chega aqui, é pela Na Shein, época, como que é? era muito difícil de achar. Tinha só em São Paulo, o Instituto Naradeva Chala, tinha o Dr. Ruguen Araguari, em Minas. E sair para estudar é muito caro, né? Assim, Sim. o curso já era bastante caro, porque é escasso, né? A demanda era maior do que a oferta. E aí, nessa época, yoga e Ayurveda meio que chega junto na minha vida, né? O yoga como uma ferramenta para eu poder dar conta de fazer minhas massagens, porque eu falei, agora é isso que eu quero, me achei, adoro fazer isso daqui. E aí, assim, o universo das práticas integrativas, ele te abre, assim, um universo de possibilidades. Então, você nunca mais tem sossego na vida. Você, para sempre, vai querer fazer mais um curso, Isso que aprender eu ia mais te um dizer, tópico. assim. É porque, na verdade, quando você mergulha nisso, acaba que você começa, né, a se descobrir, assim, um autoconhecimento absurdo, né? Porque não é só fazer por fazer, tem toda uma filosofia ali por trás de cada movimento, de cada vivência e tudo. E aí eu te pergunto, na sua visão, qual é a importância desse autoconhecimento? Olha, o autoconhecimento, ele é um trabalho da vida toda, né? Porque a gente não é a mesma o tempo inteiro. Mas existe uma essência, né? Um algo. A gente no yoga, a gente vai. É da pele para dentro, né? A gente vê muito o yoga, as posturas, a meditação, a respiração, porque é o que dá para ver fora, né? Mas yoga, na verdade, acontece. O yoga de verdade acontece da pele para dentro. Eu tenho até um Uhum. Reels que eu coloquei, né? Que eu falo que as posturas mais difíceis do yoga. E aí eu vou falando, né? Você reconhecer que você tá errada, você não ser violenta. São essas coisas que vão mudando dentro de você que de verdade são essas posturas, né? E qual que era a pergunta mesmo? Esqueci. Qual que é a importância do autoconhecimento na sua visão, assim? Porque Ok, todas essas então práticas, elas trazem isso, né? a gente começa a pensar o seguinte: se eu falo meu, tem um eu por trás, né? Então a gente é esse observador, nosso eu de verdade. Vamos chamar de espírito, né? O Ah, nosso espírito é esse que observa.
Então, nós estamos aqui para uma experiência de aprendizado, né? Entrou as emoções na jogada, e aí a gente tem que aprender a conviver, a gente tem que aprender, né, a se virar nesse mundo. E como que eu vou fazer isso sem prestar atenção em mim, né? Sem saber quem sou eu no meio dessa bagunça toda. Então eu brinco assim que o Paranauê todo do rolê é, na verdade, sobre a gente, né? Sobre cada um é sobre si mesmo. Sempre que eu converso sobre isso, eu fico dizendo assim, por que que a gente demora tanto a começar a ter esses insights de pensar em si mesmo e nas nossas emoções, né? Porque, na verdade, a gente passa aí a escolarização, a formação familiar, e a gente não aprende a olhar para a gente, olhar para dentro, né? A gente está sempre tentando se moldar naquilo que esperam da gente. E aí, em uma determinada fase da vida, quando a gente fica, né, adulto e tudo mais, a gente começa a perceber que existe todo mundo para além daquilo que a gente acreditava, né? Onde o autoconhecimento vem com tudo. E a gente fala, gente, por que eu demorei tanto a perceber a vida por essa ótica, né? Como que eu nunca pensei nisso antes? É bom fazer essas reflexões, né? Mas também tem muito dessa questão da vivência, né? A gente vai se tornando um pouco mais sábia. Mas me conta uma coisa, por que que o seu foco de trabalho é só com mulheres? Olha, eu acabei chegando nesse lugar, né? Embora, assim, no presencial eu atenda homens também, tá? Aqui eu tenho um espaço, chama Mahadevi. Ela atende homem, gente. Olha, eu tô gostando de ver, porque tem um monte de homem aqui que não tá pulando carnaval, que tá aqui na live conosco, tá vendo, Brasil? Tá vendo? E aí eu atendo todo mundo. Homem, mulher, criança, alto, baixo, magro, gordo, enfim, todo mundo. Mas na internet eu direcionei e, na verdade, meu posicionamento na internet, ele meio que nasce desse lugar também de que a gente precisa ocupar esse lugar de fala, né? Eu até falei isso com você. Existe um vácuo, né? Assim, um espaço. E se a gente não ocupar, é verdade, outro vai ocupar. E quem é esse outro que vai ocupar, né? Será que vai vir falar bobeira, mentira, enganar? Então, se a gente acredita que a gente é do bem, tá fazendo bem, a gente precisa ir lá e pôr a mão na massa, né? Não adianta guardar para você. E aí eu tive que focar. E aí, assim, há um tempo atrás, na época que eu fiz a faculdade de estética, eu fiz um trabalho com as mulheres que sofrem violência doméstica. E eu já vivi relacionamento tóxico, né? Assim, com, enfim, vários tipos de violência, porque violência não é só ir para vias de fato e bater, né? Existem outros tipos de violência. Né? Sim, psicológica talvez seja até a mais doída, né? E aí eu lembro assim de quando eu cheguei lá, eu fiquei muito impactada pela quantidade de criança que eu vi lá dentro. Porque você vai com aquela coisa, é uma casa que recebe as mulheres que estão sob proteção judicial, porque tem algum doido querendo matar. E aí eu me dei conta, sabe, do tamanho que é de verdade esse problema, né? Porque quando mexe com a mulher, vamos pensar na estrutura familiar. Se tira o homem, existe um impacto, mas tipo, a casa não vai cair. Mas se é a mãe, se é a mulher, a casa vai cair. E vai cair na cabeça de muita gente, né? Então, assim, se a mulher precisa ser recolhida, e esses filhos vão ficar com quem? Né? Se uma mulher comete algum tipo de delito e precisa ser presa. Olha o tamanho, assim, né? Diz outra coisa também que me impulsiona muito. Nós, mulheres, é que somos, de verdade, as educadoras, né? A gente forma outras pessoas. Então, eu falei, é com essa galera que eu vou falar. É meio que uma coisa assim, meio, vamos tomar um exército, sabe? Um bonde pesadão. Você sabe que você não é a primeira pessoa que me fala muito sobre esse negócio do lugar de fala, né? Que ela fala, ai, Carla, você não pode parar nunca de fazer o que você faz, porque se você para, outra pessoa vai tomar esse lugar, né? Entre aspas, e às vezes não vai ser com essa intencionalidade, não vai ser com esse verdadeiro desejo em colaborar, em ajudar, enfim. As pessoas que têm algo a falar precisam, né? Tomar esse lugar de fala, porque é muito importante. As pessoas têm carência de ouvir,
né? De ter este lugar onde ela pode aprender um pouquinho ali no dia a dia. E eu fico feliz, mas você não é a primeira pessoa que me fala. Eu só Mas realmente, assim. óbvio, viu, Carla? É assim, embora a roupagem da minha coisa seja esse trabalho com mulheres, mas a minha intenção de verdade é mudar essa cultura de violência, construir uma cultura de paz. Até que várias coisas eu coloco, estamos construindo uma cultura de paz, né? Ajuda a encorpar essa voz aí para ela chegar forte no mundo, né? Tô começando pelas mulheres, mas eu quero o mundo todo. Ó, meu amigo Marcelo. Marcelo, você tá viajando e tá aí me acompanhando. É isso que é companheiro. Fala sério. Ele entra nem que seja para dar um oizinho. Não é isso, Brasil? Eu sei que ele tá viajando. Chique, pessoa chique, é outro nível. Mas vamos lá. Quando é que você começou a criar conteúdo digital? Que foi aquele start, assim, que você falou, eu vou começar a colocar isso na internet. Porque trabalhar com internet, criar conteúdo, ao contrário do que muita gente pensa, né? Por trás de um post, por trás de alguma coisa que você traz ali, tem toda uma intencionalidade, um trabalho árduo, né? Não é simplesmente pegar e colocar. Você pensa naquilo, você planeja aquilo, você tem um objetivo, uma intencionalidade com aquilo. Quando é que você resolveu começar a entrar por esse caminho assim? E qual é o seu grande objetivo estando aí nos meios digitais? Eu entrei pela necessidade mesmo, né? Eu abri a minha sala aqui em Goiânia, eu nunca tinha trabalhado, porque quando eu fui embora daqui eu era professora, né? E voltei, esteticista, massoterapeuta, né? Terapeuta integrativa. Então eu nunca tinha modelo. E aí eu nunca tinha, eu não conhecia esse mercado aqui, né? E aí aconteceram várias coisas, veio pandemia e embora muita coisa ruim aconteceu nesse contexto de pandemia, eu falo assim que Deus cuidou de mim em todos os detalhes assim que se possa pensar. Então nessa época eu reabri a sala e eu já tinha tido experiência terrível com o pessoal do marketing digital, sabe? Da pessoa te deixar na mão. Falei, quer saber? Eu vou aprender a fazer esse negócio. Não quero depender de ninguém, não quero passar raiva nem no Pix, nem no crédito, entendeu? E aí eu comecei, eu paguei uma consultoria. Na época, meus amigos tinham uma empresa chamada Persona Digital e eles davam consultoria para pequenos empreendedores. E aí fui estudar, né, todo aquele paranauê do marketing, persona, tal, entender as ferramentas. E aí, na época, gente, eu era pessoa, eu nem áudio de WhatsApp eu mandava, porque eu achava terrível minha voz. Parece que a voz que eu tinha na minha cabeça não coincidia com a voz que saía no áudio. Vixe, que voz que é essa? Nossa, eu não gostava de chamada de vídeo. E eu falei, gente, como que eu vou para esse digital? E aí vim com a cara e a coragem, muito só no rego. E aí, minha filha, eu falo que pode falar, né? A gente vai para a vida com o fiofó na mão mesmo, gente. Não existe contexto perfeito, né? A gente não dá pra esperar você estar pronta para começar alguma coisa, né? Quando eu comecei também era assim, não estava pronta para nada, assim, eu não tinha nada muito organizado. Mas a gente precisa começar com aquilo que a gente tem, né? Então é muito desse lugar, assim, começa com o que você tem, que durante o caminho você vai aprendendo, desenvolvendo, adquirindo as habilidades necessárias, os instrumentos, inclusive, necessários para você fazer, mas você tem que dar o primeiro passo. Senão a gente passa a vida toda pensando em se eu fizesse, se eu começasse, se eu, né? Então isso é importante a gente dar esse primeiro passo com as condições que a gente tem. E assim, é novo, né? Assim, a tecnologia, ela desenvolve num tempo diferente do que a gente está acostumado, né? Porque a gente vem de uma geração que você termina o ensino médio, aí você tem que fazer, se você quer ir para uma profissão, você faz um curso técnico ou uma faculdade. Aqui é tempo de cachorro, entendeu? São 7 anos no 1. Então, as coisas aqui acontecem em outra velocidade. E aí, qual que é a faculdade de rede social que a gente tem? É a cara e a coragem mesmo, entendeu? Você vai assistir 300 mil tutorial, é uma molecada te ensinando, né? Um monte de adolescente. E cada um fala de um jeito, né? Faz assim, não, faz assim. Aí você tem que, dentro disso, encontrar o seu próprio modelo, né? Seu modus operandi. Sim. Porque, às vezes, o que dá certo para o outro não é o que vai dar certo para você. E assim vai, né?
E é isso, o processo está acontecendo simultâneo, né? Não é uma coisa assim, eu vou fazer isso Sim. aqui para depois ir lá e exercer. Não, Me é tudo preparar junto, para misturar. depois atuar. Não existe Não, esse não, tempo mais, né, não. de se preparar. Você vai no caminho, você vai aprendendo. E conta pra gente um pouquinho como é que surgiu esse despertar da deusa. Essa foi uma jornada que eu fiz, né, na internet, porque igual eu falei para você, eu sou formada em letras. E eu sou formada em literatura, não é nem em inglês ou espanhol. Eu sou formada em letras, literatura. E do curso de letras, de verdade, o que eu mais gostei foi a literatura, porque eu, de verdade, sou apaixonada em história e descobri que eu gosto de contar histórias desde muito cedo, né? Só não tinha isso muito nítido na minha cabeça. Então, como eu falei dessa coisa da multipotencialidade, né, que a gente, de Que a gente professora, tem. a, a limpeza de pele, a gente faz de tudo um pouco. Então, quando eu falei, não, eu quero falar com mulheres, eu quero falar sobre autoestima, e isso vem de um processo pessoal, que mais pra frente eu posso falar. E aí eu falei, cara, se até Jesus, né, que era o cara, ensinou a galera contando história, é isso que eu vou fazer aqui também. Eu vou contar história. Eu quero ser uma boa contadora de histórias. E aí eu Era o juntei isso. storytelling, então. Na verdade, foi para vender um treinamento que chama Yoga da Mulher Selvagem. E aí, a jornada, né, que são aqueles 5 dias que tem as aulas gratuitas, eu dei esse nome, né, da jornada, o Despertar da Deusa. E aí foi onde eu fui lá na mitologia hindu, mitologia grega, selecionei algumas deusas que tinham a ver com onde eu queria chegar, porque são coisas, meio que doídas, né? Assim, a verdade é tipo um diamante. Diamante é uma coisa dura. Se você tacar na cara de alguém, você mata a pessoa. Mesmo sendo uma coisa muito valiosa. Né? E a É verdade verdade. também é desse jeito. A gente chega e joga assim de uma vez, a gente mais espanta do que ajuda, né, as pessoas. Então, eu criei esse programa aí, né, do Despertar da Deusa, porque a deusa, na verdade, é cada uma de nós, né? A nossa autoestima, o nosso poder pessoal. E aí a gente olha para essas deusas da mitologia e é como se fosse um espelho, né? A gente precisa reconhecer aquelas qualidades na gente. Então, e aí linkei com essa coisa do yoga para Sabe, mulheres. sabe o que que me chamou a atenção quando eu estava vendo ali? Até para poder fazer as perguntas para você, conhecendo um pouquinho da sua história, eu andei olhando um pouquinho do curso e tinha uma parte lá falando sobre qual que é o termo que você usa mesmo, adestramento de mulheres, é como se fosse isso. Feminino, isso. Não é? Não tem um termo assim? E eu tô lendo um livro agora que fala um pouco sobre isso, né? Eu até conversei sobre essa temática com as minhas alunas da enfermagem, sobre isso, que muitas vezes a gente não para pensar, mas como a gente foi condicionada desde novinha a ter certos comportamentos, né? E não expor de fato a nossa vontade, mas expor aquilo que as pessoas esperavam da gente, né? E esperam da gente. Então, achei esse termo muito bacana. E o que mais você explora dentro desse seu curso, assim? Então, esse curso, eu usei aquele livro Mulheres que Correm com os Lobos, um livro da Brené Brown, que chama Coragem de Ser Imperfeito, e a jornada, o Despertar da Deus. Não, Despertar da Deus não, como que é o nome? Ah, esqueci o nome do outro livro agora. Não tem problema não. A Jornada da Heroína, que tem a jornada do herói, né? E tem a jornada da heroína. Então, todos eles têm. A Brené é socióloga, né? E esse livro nasce da pesquisa dela, de 20 anos de pesquisa, onde ela fala sobre vulnerabilidade, né? O que a vulnerabilidade causa na gente e como que a gente reage diante da vergonha, né? Porque ninguém quer estar vulnerável, porque ninguém quer passar vergonha. E Verdade. aí, que comportamento é esse, né? O que eu abro mão em função de não passar vergonha? Porque eu me protejo, mas em contrapartida também eu não ganho alguma coisa, né? Eu posso construir um muro gigante e ninguém vai me ver, mas eu também não vejo a rua, não vejo o que está acontecendo. E aí esses livros meio que eles me serviram de inspiração. Então também peguei as aulas de yoga, peguei a respiração, as posturas, a meditação
e linkei com alguns contos, porque Mulheres que Correm com os Lobos é um livro de contos, só que olhado pelo viés de uma terapeuta, né, que é a Clarissa. E aí ela pega os principais contos, são contos que são contados no mundo inteiro, né? Então, esses personagens, eles estão no nosso inconsciente coletivo, né? E aí eu pensei alguns contos lá, né, que tinha a ver com... E aí a gente vai construindo essa jornada, né? A gente vai construindo... O yoga passa a ser uma ferramenta de autoobservação, que no yoga a gente chama de Swadhyaya, porque a partir do momento que eu me observo, eu começo a me conhecer, né? E o yoga, ele me dá essa percepção de quanta força eu tenho, quanto eu consigo resistir nesse lugar, né? Qual é a diferença de dor e desconforto, quão flexível ou inflexível eu sou. Então, a gente colocou o yoga nesse lugar de ferramenta de autoobservação. E quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me aproprio, né? Porque aí nesse caminhar, você vai, que eu falo muito, mas esse termo não é meu, é da Clarissa, né? Do livro Mulheres Correm com os Lobos. O objetivo é você despertar a sua mulher selvagem. Porque o que a gente fala, né? Assim, o que ela fala no livro? Que o nosso instinto, né, feminino, ele é como uma loba, é como um bicho, né, selvagem. O lobo, ele sabe, lá quando ele anda nas planícies, lá na floresta, ele sabe quem que é a presa, ele sabe quem que é o predador dele, ele precisa usar os sentidos, né? Quando ele avança ali, que ele subjuga a presa dele, as unhas, os dentes, serve para rasgar, né, ali o bicho que ele caçou. E a gente tem esse instinto dentro da gente, né? A gente tem essa loba dentro da gente. Só que ela foi adestrada, ela virou um shih tzu. Ela virou um poodle, nossa loba, né? E aí, o que acontece? O que a gente colhe, né, disso tudo? Quem aqui se não você própria, né, não sente aquele cansaço que você pode dormir o feriado inteiro, que você sente que você não descansou? Uma irritação com tudo e com todos, né? Gente, eu tenho a página 24 do livro decorada, vocês têm noção. Não, mas lá vai o falando. que acontece? Eu acho que é difícil a gente encontrar uma pessoa mais ou menos da nossa idade. Hoje eu acho que isso também tá pegando até as mulheres mais novas, que ela não fale para você que ela tá cansada, que ela tá assim esgotada, que ela tá carregando um fardo gigante ou que ela tá adoecida, né? É muito raro você encontrar alguém que esteja pleno, totalmente pleno, assim, não é? E a sensação de que você tá dando tudo de si e ainda é pouco, sabe? Assim, é como se o mundo à sua volta, o mundo precisasse de muito. Então você nunca é suficiente, sabe? Nunca. E aí não importa o quanto você faça, né, e dê o seu melhor, nunca vai ser suficiente. E isso é resultado desse lugar que a gente foi colocado. E cada vez a gente foi aceitando, e a gente foi ficando ali, deixando de ser loba e virando um shih tzu. Só que a gente precisa reverter um shih tzu fofinha, né? E aí, eu queria mandar um beijo pro meu amigo Júnior que entrou aí, mais um povo bacana que entrou aí. Dizer para vocês que vocês não estão curtindo o carnaval no melhor estilo aqui conosco, né, Dani? Sim, isso. Aqui também a Cris, a Carla. A Carla foi minha professora no curso de estética, hoje é uma amigona. Tudo bem, Carla? Carla é sempre gente boa, gente. Quero puxar a sardinha para mim. Carla é sempre maravilhosa. Mas vou puxar. Agora me conta uma coisa. É isso aí, ó. Despertamos a nossa loba. Temos que despertar mesmo, gente. Você foi para lá, voltou com essa bagagem enorme aí de conhecimento e tudo mais, ó, acendendo a churrasqueira. Aí, é para lá que eu vou, hein, gente? Vamos todo mundo para casa do Júnior. Você voltou com essa bagagem gigantesca de conhecimento e tudo mais, chegou aqui. Você também se transformou em uma modelo, né? E para algumas pessoas, né? Plus size ainda, que é ir contra, né? Os padrões da sociedade. Hoje é um mercado que está muito mais aberto.
mas que por muito tempo foi um mercado muito fechado, onde modelos eram só aquele modelo padrão, né? Quanto mais magra, melhor, sem curva, sem nada, sem tônus, né? E como que você vê essa virada de chave na sua vida, de se tornar modelo tardiamente, né? Porque também era uma profissão que a pessoa começava lá na infância. Se você não começasse até tal idade, você não tinha mais oportunidade de entrar, enfim. Como que você acha que é possível, né, aumentar a autoestima a esse ponto, né, de se rebelar contra esses padrões que são pré-estabelecidos assim pela sociedade? Como é que foi essa vivência para você e que pode inspirar outras pessoas que talvez ainda se sentem prisioneiras desses padrões? Sim. Um dos sintomas desse adoecimento é a autossabotagem, a autocobrança, né? E é uma coisa natural de todo mundo mesmo. A gente quer pertencer, né? Todo mundo quer pertencer, todo mundo quer ser de um grupo, de um bando. E aí a gente, muitas vezes, você vai abrindo mão de coisas da sua personalidade, né? De quem você é, para ficar bem o mais parecido possível com aquele grupinho que você quer pertencer, né? Aquele lugar que você quer pertencer, aquelas pessoas que você quer, você olha e fala, eu quero ser assim. E existe um discurso que embora ele seja silencioso, ele fala muito alto, né? E a gente nem se dá conta disso. Então, a gente precisa parar e perguntar o que eu penso, a minha opinião, essa opinião que eu tenho, ela é minha, eu ouvi isso e eu cheguei nesse lugar, ou será que isso é a voz da sociedade, da religião, da educação que eu tive? De quem que é essa voz? Ela é minha, né? Ela tá aqui na minha, ou ela é esse tanto de voz, né? Porque a gente é resultado de um monte de processos. Então, essa coisa de ser modelo, para mim, veio muito aleatório. Muito assim, tipo, uma coisa que eu nunca imaginei na vida. Eu já era conformada com o meu lugar, tipo assim, vamos estudar e ser inteligente, porque a bonita a gente tem certeza que não é. Vamos ser amor, vamos ser qualquer coisa. Judiação, gente, você é tão maravilhosa. Tipo, esses cachos aqui, isso aqui demorou praticamente uma vida. Hoje, se ele fica murcho, nossa, eu fico assim, desolada. Arrasada. Eu conheci todas as escovas que você possa imaginar, de chocolate, marroquina, tudo. Não, tinha uns alisamentos que fedia cocô, sabe? Parecia que tava limpando fossa. Tudo isso eu já passei. Beleza, fazia tudo que vinha, né? Então, assim, existe esse lugar de que você tem que ser o mais parecido, né? Meio que você tem que se camuflar dessa coisa. Só que isso não é sustentável, né? Em algum momento você vai ter que olhar para você. E essa coisa do ser leve, né? Ele tem muito a ver com esse processo. Quando eu adoeci, eu tive que tomar remédio, tive tratamento, e eu engordei muito. Então, eu tinha 59, 60 quilos, eu tenho 1,70 m de altura, então eu era magra. E, tipo, em 3 meses eu tinha 17 quilos a mais. Assim, acho que eles nem vinham de um em um, entendeu? Eles andavam em bando. Agrupados. Certeza que é, sempre assim. Eu cheguei a pesar, assim, talvez até mais, porque chega uma hora que você para de subir na balança e fala... Mas eu lembro que em 2017, uma época eu tava muito, muito ruim, tinha acontecido muita coisa. E eu cheguei a pesar 110 quilos. Assim. E quando eu voltei para Goiânia, em 2019, meu avô tinha falecido e tal, eu voltei, comecei a trabalhar. E eu não tava bem, eu sabia que eu não tava bem, né? E não tinha a ver só com a minha aparência. É como se eu não gostasse de nada. Como se eu nem entendesse como é que eu cheguei naquele lugar, entendeu? E aí eu pensei, né? Gente, o que eu posso fazer por mim? Eu preciso fazer alguma coisa antes que isso daqui vira de novo depressão. E eu não quero voltar naquele lugar que eu vivi lá em 2008, não. E aí eu lembrei do yoga. Eu brinco que Shiva me chamou. E aí eu voltei pro yoga. Falei, vai ajudar na saúde mental, eu vou fazer uma atividade física, entendeu? Assim, é um combo, né, que você faz no yoga. E aí eu comecei. Quando eu cheguei, eu não dava conta nem de sentar.
Nossa, parece que aqueles 50, 60 minutos não ia acabar nunca mais. Tudo para mim era difícil. Respirar era difícil. Mandava respirar contando. Ah, inspira contando 4 tempos. E aí o meu não dava 4. Eu falei, gente, eu sou uma mulher grande. O meu pulmão deve ser proporcional. Porque aqui todo mundo respira contando até 4. O meu no 2 eu já tô morrendo. Já perdi. Eu cheguei a essa conclusão, gente, eu não sei respirar, não dou conta de ficar sentada, que minhas costas dói, parecia que tinha alguém com um punhal, assim. E aí, sabe, eu não dava conta de sustentar a postura. Dava vontade de fazer isso aqui. E aí, você olha pro lado, né, e você vê as pessoas fazendo as coisas, e aí dá aquela vergonha, né, entra aquela questão da vulnerabilidade. Mas Sim. uma eu dentro de mim, e hoje eu atribuo essa voz à minha Dani selvagem. Ela, né, ela teve uma conversa muito sincera comigo, falou, amor, se você não fizer alguma coisa, ninguém pode fazer. E todo mundo começa de algum lugar. Se você não continuar, você vai estar sempre nesse lugar, quiçá num lugar pior daqui a uns anos, né? Então, não tem pra onde correr. E aí eu criei essa coisa, quer saber? Eu vou entrar aqui, eu não vou olhar nem pro lado, não quero nem saber quem é que tá nessa sala de yoga. Vou fazer o que eu dou conta, porque eu preciso sair desse lugar. E aí foi nesse contexto assim, que eu fui achando. Ano passado eu quebrei o braço, quebrei o punho, e isso também foi um chacoalhão. Então eu tive assim, 60 dias de muita autoobservação e paciência, né, para aguentar o gesso. E essa coisa da autoestima, existe uma coisa assim que é bem delicada, né? Então, assim, a pergunta que eu me fiz é: por que eu não gosto de mim? Por que eu sempre escolho o outro? Por que para os outros eu faço o melhor, para meus clientes eu atendo com o melhor e para mim eu não faço? Né? Eu não tenho disposição para fazer para mim. Por que eu não me escolho, né, com o melhor que eu tenho, que eu posso oferecer? E aí, tudo que eu pensava, eu esbarrava nesse lugar da autoestima. Eu falei, gente, tudo que a gente quer na vida passa por esse lugar da autoestima, né? E é uma autoestima profunda, é uma autoestima verdadeira, não é? Por muito tempo eu acreditava que a autoestima era você estar com o cabelo arrumado, depilação em dia, magra, com a pele ótima. Isso também faz parte. Quando você se ama, também você vai se preocupar com isso. Vai se cuidar. Quando você não tá bonita, quando você tá de TPM, quando você tá chata, quando você tá triste, entende? Você dá colo pra essa eu? Você entende que ela também é você? Então, isso é autoestima, né? É entender que esse lado feio, vamos dizer assim, também sou eu. E eu preciso dele, né? Se eu não levar ele comigo, eu não tô íntegra, eu não tô inteira. Eu vou estar sempre com esse sentimento de vazio. Então, a gente precisa se amar desse lugar de olhar pra gente e falar, né? Igual eu tive que aprender muita coisa quando eu cheguei aqui no digital. E isso, em alguns momentos, me irritava, assim, dava vontade de largar tudo pra lá. Ah, tô velha demais pra esse trem, não vou mexer com isso, não, isso é coisa de menino. Ou outras coisas para fazer. Mas, no fundo, era uma falta de paciência, porque quando você está aprendendo, existe, né, aquela curva de bandura ali, aquela curva de aprendizagem. Você tem que passar pelo vale, né? Você não vai chegar e sentar na janelinha, você vai pegar um pouco. O que mata é porque as pessoas, assim, você mal começou no digital, as pessoas falam, mas você já tá ganhando? Mas você já tá não sei o quê? Não, mas você já tá no... As pessoas acham que é assim, ó, vum, né? E não entende que tem toda uma perseverança e que tem toda uma luta de você contra você mesmo, né? Porque nem sempre você tá disposta, nem sempre você tá no seu melhor dia para poder dizer alguma coisa para alguém, né? E isso faz parte do rolê. Sim. Igual eu tava falando, eu não mandava nem áudio, né? E aí eu vim para esse lugar, eu tinha um projeto, eu quero retomar agora esse ano, que era Conversas que Importam, que ela nasce também desse lugar, dessa escuta, né? Que eu vou escutando por aí essas falas, né, das mulheres e das questões como um todo, né? Então, gente, as primeiras lives, como era terrível. E eu passei a chamar pessoas justamente por isso, porque essa sensação de estar falando sozinha, parecendo uma doida,
Ela era muito horrível pra mim. Eu falei, não, então se eu chamar alguém, eu tô conversando com alguém, né? Aham. Aí vai ser só o desconforto de ter que olhar pra minha própria imagem. Então, eu falo que eu fiz Instagram terapia. Não sei se funciona pra todo Não mundo, é? mas Não, eu que olhar nunca importei com números, para ser sincera. E quando eu comecei no digital, foi muito desse lugar. Assim, a pessoa que me mentoriou, ela falou assim, Carla, você não vai fazer a live, não é para as pessoas, vai fazer para você mesmo. À medida que você faz, você se melhora como pessoa, você se melhora, né, na dicção, você conhece outros mundos, você faz network. E é isso que eu penso, assim, hoje quando eu tenho feedback de pessoas que falam que a partir das lives, né, por me acompanhar, conseguiu desenvolver alguma coisa nas áreas da sua vida, eu fico extremamente feliz, mas é uma felicidade, assim, que não cabe dentro de mim, assim, porque muitas Uhum. vezes por a gente, hoje, por exemplo, carnaval, não esperava um público estrondoso, mas já tive público estrondoso, mas a minha animação e a minha alegria em fazer a live é a mesma do que se tivesse 300 pessoas, 200, 100, é a mesma, eu sou a mesma Carla, com a mesma empolgação, entrego, sabe, de coração do mesmo jeito, para mim não tem, isso aqui para mim não significa nada. Sim. E aí eu vim para esse lugar, né? Hoje eu tenho canal no YouTube, chama eu.danicarmo Yoga Ayurveda. Tem um canal no Telegram também, onde eu faço tipo, alguns estudos, né? Levo algumas Uhum. reflexões para lá. Enfim, a gente vai ocupando os espaços, porque uma hora Vamos que você ocupando os fala, eu já espaços, andei demais, vamos não tomar dá. conta de tudo. Desse lugar Vamos tomar, que não dá mais para voltar, né? Aí é só para frente. é só para frente. Agora, ó, no tempo voa. Menino, você acredita que falta 9 minutos para a gente finalizar? Mas eu queria que você falasse um pouquinho para as mulheres, né, principalmente que estão nos acompanhando, como é possível que elas consigam ter uma vida mais leve? Você falou aí de toda a sua trajetória, né, de toda a dificuldade que você precisou passar para poder ver de fato esse caminho. E para as pessoas que estão nos assistindo, para as mulheres que vão passar por aqui depois, de repente, e querem, tem esse desejo ardente em ter uma vida leve, mas não sabe como começar, de onde partir, enfim, qual é o segredo que você percebe? Eu acho que a primeira coisa é tomar essa consciência de que a gente não está numa bolha, né? A gente vive num contexto socioeconômico, cultural, enfim. Então, nem tudo é porque você não está dando conta. De repente está difícil para todo mundo, né? É Então, verdade. alivia o peso do seu chicote. Essa é uma coisa, né? A gente tem um chicotinho que a Anota gente aí vai. para a vida, hein, gente? Ó, alivia o peso do chicote. Alivia. Carmen Se não, Birbodani 2023. se não der para jogar fora, então pelo menos, né, seja mais, usa ele só quando não tiver outro jeito. Isso é uma das coisas. A outra é essa questão da autoestima, né? É você olhar para você, é fazer essa pergunta, ela é doída, eu já vou adiantando, né? Você olhar para você no espelho e falar assim: por que que eu não gosto de mim? Por que que eu não dou coisas boas para mim? Por que que eu não faço escolhas boas para mim? Por que que eu tô sempre me colocando nesse tal lugar que cada um tem o seu padrão aí de maldade, né, consigo mesma. É Então, verdade. por que que eu tô sempre me colocando nesse lugar? E aí, escutar, que as respostas vão vir, né? Você vai começar, a vida ela vai meio que te colocando em situações que, na verdade, são oportunidades para você fazer esse olhar para você mesmo. Então, esteja atento. Lembre-se que você é o observador. Então, observa o que está acontecendo, né? E o terceiro seria, sempre pergunta, o que estou querendo me vender? Né? Porque não se vende só produto físico, né? Se vende ideias. E esse mercado da insatisfação, ele é muito lucrativo. A insatisfação feminina, ela gera milhões, bilhões por É ano. verdade, Em né? diversos Então, olha aí, setores. todo dia tem uma prática nova de beleza e de estética, né? Que inclusive muitas vezes nem embelezam, enfeiam, Uhum. descaracterizam, ou então coloca todo mundo no mesmo lugar, com os mesmos traços, né? A pessoa ela perde a personalidade, a especificidade, enfim, a essência que ela tem, né? E aí é onde a gente tem que se perguntar, né? O que que estão querendo me vender?
Será que eu preciso mesmo disso? Será que se eu olhar pra mim, será que de repente eu até não gosto de mim do jeito que eu sou, né, com o que eu tenho para oferecer para o mundo, e eu tô insatisfeito porque alguém começou a reclamar disso perto de mim? É Né? verdade. Será que isso é meu? E se não for seu, devolve. Eu adorei. Adorei essa reflexão, faz todo sentido. Assim, acho que a gente tem que divulgar ela mais, inclusive, porque o que temos de pessoas aí sofrendo para poder entrar num padrão de beleza, às vezes ela nem sente que ela precisa fazer a tal da harmonização facial, mas todo mundo fez harmonização facial. Então, ela tem que fazer harmonização facial para ela se sentir pertencente. Não é questão de ficar bom ou não. Isso aí não importa. O negócio é fazer, entendeu? Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas, porque elas vão ficando assim, tão normais, né? Que quando você vê, você está entrando na onda sem perceber, sem questionar, sem se fazer essas perguntas. Dani, minha querida, nossa live está quase no fim, quer dizer, até vai passar um pouquinho, mas de qualquer forma, o que eu queria? Para as pessoas que se interessaram por esse conteúdo, para as pessoas que querem entrar em contato com você posteriormente, quais são os seus principais canais de comunicação? O Instagram, né, pelo direct, Você responde, @eudanicá. né? Todo mundo. Sim, respondo. Geralmente bem rápido. Maravilhoso. E o WhatsApp também, tem lá na bio do Instagram, tem meu WhatsApp, também respondo bem rápido. Que ótimo. Então, basicamente, esses dois. E eu queria te agradecer muito, dizer que foi um prazer conversar com você, descobrir tanta coisa nova que nós descobrimos nessa live hoje. Pela sua disponibilidade de estar aqui, de deixar a sua família, os seus afazeres para estar aqui socializando com a gente um pouquinho desses conhecimentos que você foi adquirindo aí ao longo da sua vida, dessa sua trajetória tão inspiradora. E fazer um último pedido para você, que você deixe aí uma mensagem para as pessoas que participaram com a gente durante esses 60 minutinhos de live, que passaram por aqui, para as pessoas que ainda vão assistir posteriormente. Qual é a mensagem que você gostaria de deixar para esse pessoal? Olha, é difícil assim, né, a gente resumir, que eu falo muito. Mas eu acho que assim, né, sendo coerente com tudo que a gente falou, essa mensagem, né, assim, de que a gente precisa construir essa cultura de paz. A gente precisa construir esse novo paradigma, né, onde a diversidade, onde a diferença é respeitada, né, onde a gente pode se aceitar, onde mulheres não criticam mulheres, mulheres apoiam mulheres, né, mulheres estendem as mãos umas para as outras, né, a gente se dá a mão e a gente chega longe. É assim que a gente chegou até aqui. Então, a gente precisa desconstruir esses lugares. Então, seja você essa pessoa, independente se você é mulher ou não, né? Se você é homem e tá aqui, é porque você já tem essa consciência de que não tá legal para ninguém, né? Na verdade. Então, seja você, né? Comece por você, essa mudança, que isso vai reverberando. E uma hora a gente engrossa o nosso caldo. Maravilhosa. Eu queria agradecer também todo mundo que passou por aqui, aos meus amigos que, né, de repente não estava em carnaval e deu um oizinho aqui, passou por aqui para poder nos prestigiar. Tantas mulheres bacanas que passaram por aqui também, que estão aqui, ficaram conosco até o final. A gente está entrando agora igual o Rafinha, que entrou no final, mas tudo bem, Rafa. A gente te perdoa. Enfim, é sempre um prazer falar com vocês, é sempre um prazer estar aqui toda segunda-feira. Queria te contar para a Dani, para todo mundo que assistiu aí, que vai assistir essa live ainda, que no mês de março a gente vai ter novidade. Dia 6 de março vai ter uma live, Dani, muito especial, sabe? Uma live de live shop, com muitas promoções de uma loja que eu amo e que ela faz exatamente isso. Ela não está só preocupada em vender, ela está preocupada em deixar a pessoa em paz consigo mesma, sabe? Ela tem esse propósito de não apenas vender uma roupa para a pessoa, mas que de fato aquela pessoa se sinta bem na roupa e que possa usar por muitas e muitas estações, assim. Uma preocupação macro. Eu acho essa filosofia muito bacana nos dias de hoje. Então, vocês não percam, não. Dia 6 de março vai ter aí uma mega live com muita promoção para a mulherada aproveitar, de roupas de altíssima qualidade. Dani, beijo.
Fica Beijo. com Deus, foi maravilhoso estar com você aqui, tá bom? Eu que agradeço. Espero vocês na live de segunda-feira que vem. E que a gente vai falar, inclusive, também, vou trazer uma amiga também que faz constelação familiar, uma terapeuta holística maravilhosa também. A gente vai continuar, dar continuidade a todo esse diálogo que a gente trouxe hoje, falando mais aí sobre autoestima, né? Falando mais sobre tudo isso. Então vai ser muito bacana. Quem assistiu hoje não perde semana que vem, não. Tá bom? Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Fica com Deus, Dani. E a gente se vê por aí. Tá bom? Sim. Gratidão, viu? Beijo, tchau. Beijo, tchau, gente. Até!